Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó Suprema Personalidade de Deus, Pai, bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos. Por favor, ó Govinda de olhos de lótus, se for o desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que define e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos resignados, determinados e ao seu inteiro dispor, cantando os seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gaura Premanande, Hare Hare. Obrigado, Senhor. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Madhya-lila 13, o Senhor dança em êxtase no Ratha Yatra por Srila Krishnadas Kaviraja Goswami, verso 24. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Pashnadi Javana Sehamaha Vaishnavaha Yatata Shnana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Tanhara Samatilana Bhakteshtu Khadite Rate Chadi Bahira Aila Vihara Karite. Pedindo permissão à deusa da fortuna, o Senhor saiu para passear no carro do Ratha e realizar seus passatempos para o prazer dos devotos. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A este respeito, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura comenta que, como um esposo ideal, o Senhor Jagannatha permaneceu 15 dias num lugar recluso com sua esposa, a suprema deusa da fortuna. Não obstante, o Senhor quis sair da reclusão para alegrar seus devotos. O Senhor diverte-se de duas maneiras, conhecidas como Swakya e Parakya. O amor conjugal do Senhor na Swakya raça relaciona-se aos princípios reguladores observados em Dwaraka. Lá, o Senhor é casado com muitas rainhas, porém, em Vrindavana, o amor conjugal do Senhor não é com suas esposas, mas com suas namoradas, as gopis. O amor conjugal com as gopis chama-se Parakya rasa. O Senhor Jagannatha deixa o lugar recluso, onde desfruta da companhia da Suprema Deusa da Fortuna em Swakya rasa, e vai para Vrindavana, onde desfruta de Parakya rasa. Portanto, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura lembra-nos que o prazer do Senhor em Parakya rasa é superior a seu prazer em Swakya rasa. No mundo material, Parakya rasa ou romances amorosos com moças solteiras é uma relação muito degradada, mas no mundo espiritual esta espécie de romance amoroso é considerada o desfrute supremo. No mundo material,
tudo não passa de um reflexo do mundo espiritual e, não obstante, um reflexo pervertido. Não podemos compreender os assuntos do mundo espiritual tomando como base nossa experiência no mundo material. Por isso, os acadêmicos e polemistas mundanos interpretam mal os passatempos do Senhor com as golpes. Ninguém, a não ser aquele que é muito avançado em serviço devocional puro, deve discutir a paraquiaraça do mundo espiritual. Não se pode comparar a paraquiaraça do mundo espiritual com a do mundo material. Aquela é como ouro e esta é como ferro. Por haver tamanha diferença entre as duas, na realidade, não há como compará-las. No entanto, pode-se facilmente distinguir o valor do ouro ao se ver o valor do ferro. Aquele que tem o devido discernimento pode facilmente distinguir as atividades transcendentais do mundo espiritual das atividades materiais. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 16, verso 10, Parashurama destrói a classe governante. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Kadashramaturame Sabhratari Vanangate Vairam Shishadai Savu Labdachidra Ekadashamaturame Sabhratari Vanangate Vairam Shishadaya Shavo Ishavu Labdachidra Upagamam Ekadashamaturame Sabhratari Vanangate Vairam Shishadai Shavu Labdachidra Upagamam. Tradução, vamos repetir, por favor. Certa vez, quando Parashurama ausentou-se do ashram, e foi à floresta e
foi à floresta com Vassuman, e seus outros irmãos, os filhos de Kartavirjana, aproveitaram-se da oportunidade para aproximarem-se da residência de Jamadagni, e vingarem-se do episódio que lhes tinha acendido o rancor. Então, como aqui tem vários próximos versos sem significado de Srila Prabhupada, eu vou ler só até chegarmos onde Srila Prabhupada deu um significado. Esse foi o verso 11, agora o verso 10, agora o verso 11. Drishtvaniyagarasinam aveshitadiyam munim bhagavati uttama shloke jabuste papanishchaya. Tradução. Os filhos de Kartavirjana estavam determinados a cometer atos pecaminosos. Portanto, ao verem Jamadagni sentado ao lado do fogo para realizar Jagya e meditando na Suprema Personalidade de Deus, que é louvado pelas orações mais bem escolhidas, eles aproveitaram-se da oportunidade para matá-lo. Verso 12. Yakchamanaha kripanaya ramamatrati daruna prasahya shira utkritya niyuste shatrabandava. Tradução: com orações súplices, Renuka, a mãe de Parashurama e esposa de Jamadagni, implorou pela vida de seu esposo. Mas os filhos de Kartavirjana, sendo desprovidos das qualidades dos Kshatriyas, eram tão cruéis que, apesar de suas súplicas, decapitaram-o violentamente e levaram a cabeça consigo. Verso 13. Renukadukha shlokarta nikhannamanti atmanatmana ramaramechitati vichukrosho chakai sati. Tradução: lamentando com pesar a morte de seu esposo, a castíssima Renuka golpeou seu próprio corpo com as mãos e bradou: ó Rama, meu querido filho Rama. Verso 4. Tadupashrutya durashtaha harameti artavasvanam tvarayashramam asadya dadrishu pitaram hatam. Tradução: embora estivessem a uma longa distância de casa, logo que ouviram Renuka gritar: ó Rama, ó meu filho, os filhos de Jamadagni, incluindo o senhor Parashurama, rapidamente retornaram ao ashram, onde viram seu pai morto. Verso 15. Te dukharo shamarshkarti shokavega vimohita hatata sadodharmishta Jatwasman Swargapo Bhavam. Tradução: inteiramente dominados pelo pesar, ira, indignação, aflição e lamentação, os filhos de Jamadagni falaram: ó Pai, ó pessoa muito religiosa e santa, deixaste-nos e foste aos planetas celestiais. Verso 16. Vilapyaivam pitur deham nidaya bhatrisur swayam
Pragrihya Parashungrama Shatanta Yamalodade. Tradução. Assim, se lamentando, o Senhor Parashurama confiou a seus irmãos o corpo morto de seu pai e pessoalmente pegou do seu machado, decidido a dar cabo de todos os kshatriyas que povoavam a superfície do mundo. Verso 17. Gatva Mahishmatim Rambo Brahmanavi Hatashiyam Teshansa Shirshabhirajan Madhya Chakre Mahagim. Tradução. Ó rei, o Senhor Parashurama foi então a Mahishmati, que já estava condenada porque mataram pecaminosamente um Brahmana. No meio daquela cidade, ele fez uma montanha de cabeças que haviam sido decepadas dos corpos dos filhos de Kartavirarjuna. Versos 18 e 19. Taratena nadim goran abrahmanya vayavaham hetum kritva pitrivadam kshatriya mangala karini trishapta kritva pritivim kritva nikshatriyam prabhu samanta pancha ke chakre shunidodan radhan nava. Tradução. Com o sangue dos corpos desses filhos, o Senhor Parashurama criou um pavoroso rio que provocou grande medo nos reis que não respeitavam a cultura bramínica. Porque os kshatriyas, os homens com o poder de governar, estavam realizando atividades pecaminosas, o Senhor Parashurama, sob o pretexto de estar retaliando o assassinato de seu pai, eliminou 21 vezes da face da terra todos os kshatriyas. Na verdade, no lugar conhecido como Samantapanchaka, ele criou 9 lagos cheios com sangue deles. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Parashurama é a suprema personalidade de Deus e sua missão eterna é Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chaduskritam, proteger os devotos e aniquilar os canalhas. Matar todos os homens pecaminosos é uma das tarefas da encarnação do Supremo. O Senhor Parashurama matou todos os kshatriyas 21 vezes consecutivas, porque eles eram desobedientes à cultura bramínica. O fato de os kshatriyas terem matado seu pai serviu apenas de pretexto. O verdadeiro motivo foi que os kshatriyas, a classe governante, degenerou-se e sua posição tornou-se inauspiciosa. A cultura bramínica é recomendada nos Shastras, especialmente no Bhagavad Gita. Chaturvarnyam Mayashristam Gunakarma Vibhagasha. De acordo com as leis da natureza, quer na época de Parashurama, quer no momento atual, se o governo torna-se irresponsável e pecaminoso, não se importando com a cultura bramínica, com certeza haverá uma encarnação de Deus que, como Parashurama, criará uma devastação através do fogo, da fome, de pestes ou de alguma outra calamidade, como o coronavírus.
sempre que desrespeita a supremacia da suprema personalidade de Deus e deixa de proteger a instituição Varnashram Dharma, o governo do deserto terá de defrontar com catástrofes iguais às que foram outrora provocadas pelo Senhor Parashurama. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya manubhistam vistapitam jena bhutale swayam rupakala mahyam dadati swapadantikam Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Ekadashram Naturami Sabhatari Vanangate Vairam Shishadari Shavolada Chidraupagamam. Certa vez, quando Parashurama ausentou-se do ashram e foi à floresta com Vasuman e seus outros irmãos, os filhos de Kartavirjana aproveitaram-se da oportunidade para aproximarem-se da residência de Jamadagni e vingarem-se do episódio que lhes tinha acendido o rancor. O episódio era que Parashurama tinha matado o pai deles, Kartavirjana. Os filhos de Kartavirjana estavam determinados a cometer atos pecaminosos. Portanto, ao verem Jamadagni sentado ao lado do fogo para realizar Jagya e meditando na suprema personalidade de Deus, que é louvado pelas orações mais bem escolhidas, eles aproveitaram-se da oportunidade para matá-lo. Com orações súplices, Renuka, a mãe de Parashurama e esposa de Jamadagni, implorou pela vida de seu esposo. Mas os filhos de Kartavirjana, sendo desprovidos das qualidades dos Kshatriyas, eram tão cruéis que, apesar de suas súplicas, decapitaram-no violentamente e levaram a cabeça consigo. Ou seja, já não tinham as qualidades de verdadeiros kshatriyas. Um verdadeiro kshatriya não ataca ninguém pelas costas, tem regras na guerra. Não é assim que nem hoje em dia, é tudo uma coisa muito desordenada e covarde. Não tem esse tipo de coisa. Então aqui, Shraddha Goswami está deixando claro que, mas os filhos de Kartavirjana eram desprovidos das qualidades do verdadeiro kshatriya. Por isso, eram tão cruéis que, apesar das súplicas de esposa dele, Renuka, eles foram e mataram. Então, esses são os exemplos que estamos vendo. Aqui é um conglomerado de situações adversas, mas que são sempre exemplares. Primeiro, Jamadagni, embora fosse uma pessoa santa, embora fosse um sábio, cometeu um pecado, um deslize, ao pedir para os próprios filhos dele matarem Renuka, a esposa dele, porque Renuka foi buscar água no Ganges para trazer para ele executar a cerimônia de fogo. E enquanto ela foi no Ganges, ela viu Chitraratha, o rei dos Gandharvas, tomando banho no Ganges com as apsaras, com as mocinhas, desfrutando com elas ali na água do Ganges. E ela contemplou o Gandharva e ficou atraída por ele. Ela cometeu um adultério mental.
Só por isso, Jamadagni, muito poderoso, sabe, muito poderoso, pai de Parashurama, ficou sabendo que ela tinha feito isso, e quando ela chegou em casa com a água, ele falou para os filhos dele mais velhos: mate essa mulher. Aí os filhos não iam fazer isso, falavam: não dá. Aí ele olhou para o filho caçula, que é nada mais nada menos que essa encarnação de Krishna, Parashurama, e falou: mata tua mãe e mata teus irmãos também. E ele, como um bom filho, um filho obediente, imediatamente matou todo mundo. Então, por causa dessa discrepância, né? Porque isso é tudo uma situação discrepante, não tem lógica isso. É tudo coisa que, por mais elevadas que essas personalidades são, elas estão agindo de maneira apaixonada, não estão 100% na bondade, o que dizer da bondade transcendental pura, a ponto de executar atividades controversas, falta de clemência. Então, essa mesma clemência que ele não teve com a esposa dele, que, tudo bem, naquela época, essa ofensa era considerada muito grave, ofensa mental. Hoje em dia, se for considerar ofensa mental na Kali-yuga, tem que matar todo mundo a cada segundo, porque está todo mundo falando uma coisa, mas pensando outra. Está todo mundo cometendo ofensa mental o tempo todo, mas nessa época nem mentalmente podia se ofender alguém ou cometer um ato pecaminoso. Então foi o que aconteceu. Mas também não precisava já mandar os próprios filhos matarem a mãe, né? Todo mundo muito exagerado. Aí, por causa da desobediência dos filhos, ele pediu para o filho caçula: da hora você mata os seus irmãos que não quiseram matar a sua mãe e mata a tua mãe também. Mas Parashurama, Rama, né? Como ela Renucava ele está aqui, Rama é o nome dele, Parashu é o nome do cutelo, do cajado, do machado que ele usava para aniquilar com os canalhas. Então, Parashurama, sendo o próprio Krishna, falou: bom, um bom filho obedece o pai. Um bom filho obedecendo o pai fica satisfeito com ele. O pai estando satisfeito com ele satisfaz o desejo do filho. Então o que ele fez? Matou todo mundo e o pai dele ficou satisfeito com eles. E imediatamente já falou: puxa, você é um filho exemplar. Que bom filho que você é. Não quis nem saber, ouviu e seguiu, e assim que o filho é. Aliás, a cultura védica diz que o bom filho é aquele que ouve e segue. O mau filho é aquele que nem ouvindo não faz o que está ouvindo. E o filho excelente é aquele que faz antes do pai pedir. Então, o filho excelente, o bom e o tranqueiro, o ruim. Mas aí, então, o que aconteceu? Bom, o próprio Krishna, né, agiu, como sempre, de maneira perfeita. Por quê? Porque assim que o Jamadagni, o pai de Parashurama, viu que ele tinha cumprido a ordem dele, ficou tão satisfeito que ele olhou e falou assim: meu filho, peça qualquer coisa para mim que eu te dou, peça uma bênção. E ele sabia que o pai dele era poderosíssimo, né? Fazia muita austeridade, tinha muita força e era um sábio, né? Tinha conhecimento da verdade. Então, ele falou: meu pai, eu quero te pedir que, por favor, você ressuscite meus irmãos e minha mãe. Por isso ela está aqui agora, na hora que ele está sendo morto. Foi todos voltaram à vida. Ele trouxe todo mundo à vida imediatamente. E ele, Parashurama, para dar prova de sensatez, para não gerar nenhuma polêmica ali entre eles, falou: e também faça com que eles não se lembrem de nada que aconteceu. Eles nunca saibam que eu os matei. E foi assim que aconteceu. Então, aqui só estou recordando, mas agora vamos continuar. Então, como essa classe de Kshatras, filhos do rei Kartavirjana, apesar do rei Kartavirjana ser tão poderoso, porque ele recebeu o poder diretamente de uma encarnação, de uma expansão de Krishna, que é
isso até o poder de ter 1000 braços, ele tinha 1000 braços, imagina. Tinha muita beleza, muita força, muito conhecimento, ele tinha todas as boas qualidades. Apesar disso, ele ficou orgulhoso desse poder todo e não respeitou Jamadagni quando foi na casa de Jamadagni, o pai de Parashurama, e aí é só ofensa daqui para lá e de lá para cá, e tudo isso gerando reação, porque quando tem ofensa tem reação. Tem que se ter um maior cuidado na associação com todos. O que dizer da associação com personalidades exaltadas? Porque qualquer ofensa é um tropeço no caminho da vida espiritual, um desastre na própria vida material. Aí o Shreya Yashodharma, Lokamashi Shameva Chanti Shanti, Savani Punsamada Tikama. O Bhagavatam fala que quando alguém simplesmente não precisa nem ofender seriamente assim, quer dizer que querer matar ou blasfemar, quando alguém distrata uma pessoa santa, só por se distratar uma pessoa elevada, ela tem a sua vida, sua duração de vida diminuída. Tanto é que todo mundo morreu de mortes temporâneas, antes do tempo aqui. Tem sua vida diminuída. Tem suas ocorrências que ele poderia desfrutar delas por karma, se fosse o caso, destruídos. Tem sua reputação boa, que é a boa reputação quer dizer boa fama, né? Destruído. Tem seus bens aniquilados, perdidos. E sua boa fortuna completamente destruída. Então, vira um zero à esquerda, só por destratar uma pessoa santa. Imaginem só chegar nesse nível que estava aqui, de confusão, não só de ataque físico, mas de ataque mortal para matar. Então, sem ouvir as súplicas de Renuka, a esposa de Jamadagni, mãe de Parashurama, decapitaram-o violentamente e ainda levaram a cabeça como prêmio, consigo, os filhos de Kartaviyajna, para vingar a morte do pai deles, Kartaviyajna, que Parashurama tinha matado. Depois que tem essa desavença, eles vão lá, são muito bem recebidos na casa de Jamadagni, Kartaviyajna e a sua turma toda, mas eles fazem pouco caso da hospitalidade de Jamadagni, e ainda na hora que vão embora, ele fica invejoso, achando ele é o rei, achando que o sábio Jamadagni era até mais opulento do que ele, porque tinha uma vaquinha Surabi, a vaca que satisfaz todos os desejos da Brahma. E então eles falam, esse cara tem essa vaca Surabi, essa camareno, eu vou deixar ele sem ela, vou levar ela para mim, porque ele está até mais rico do que eu, então eu vou levar para mim essa vaca. E levou a vaca e o bezerro, a vaca chorando, lacrimejando, e eles roubaram. Aí foi que Jamadagni ficou sem palavras, e quando o pai de Parashurama olhou aquela cena, ele falou, deixa comigo. Não só recuperou a vaquinha Surabi do pai dele, bem como matou Kartaviyajna. E aí os filhos de Kartaviyajna estão querendo se vingar, e agora chegam para se vingar, e não são clementes também, porque são chatas de primeira classe, não ouvem as súplicas da mãe de Parashurama, a esposa de Jamadagni, Renuka. Então, continuando. Lamentando com o pesar da morte de seu esposo, a castíssima Renuka golpeou seu próprio corpo com as mãos e bradou, Rama, chamando Parashurama, meu querido filho Rama, embora estivessem a uma longa distância de casa, logo que ouviram Renuka gritar, Rama, meu filho, os filhos de Jamadagni, incluindo o senhor Parashurama, rapidamente retornaram ao ashram onde viram seu pai morto. Inteiramente dominados pelo pesar, ira, indignação, aflição e lamentação, os filhos de Jamadagni falaram, Pai, pessoa muito religiosa e santa, deixaste-nos e foste aos planetas celestiais, os planetas superiores. Assim, se lamentando,
o Senhor Parashurama confiou a seus irmãos o corpo morto de seu pai e pessoalmente pegou do seu machado, decidido a dar cabo de todos os kshatras que povoavam a superfície do mundo. Então tudo isso é um arranjo de pessoas de alto nível para Krishna executar o seu dharma eterno. Krishna tem uma ocupação que é eterna. Qual é a ocupação eterna de Krishna? Prabhupada citou no significado lá, começo, uma linha do verso 8 do capítulo 4, Conhecimento Transcendental, Bhagavad Gita. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma sanstapanartaya sambhavami juge juge. Você vê nesse verso Krishna falou. Para proteger os piedosos, os devotos, os sábios, Paritranaya sadhunam, dar suporte para os meus devotos, pessoas piedosas. Vinashaya chaduskritam, e aniquilar com os descrentes, com os infiéis, com os canalhas. Então, para fazer essas duas coisas, Paritranaya sadhunam, Vinashaya chaduskritam. Dharma sanstapanartaya, bem como para sanstapanartaya quer dizer recuperar, reviver, e para reinstituir Dharma, a religião, Sambhavami Juge Juge, eu apareço milênio após milênio. Então, Krishna está simplesmente fazendo o que ele já falou que faz mesmo. Essa é a tônica da existência de Krishna dentro dessa morada externa dele, que é esse mundo material, que a gente pensa que é nossa, mas é a morada de Krishna aqui também. É a morada externa dele. Ele tem a morada intermediária, que são os planetas Vaikuntha, e a morada interna, que é Goloka Vrindavan, o planeta mais elevado que existe. Tudo pertence a ele. A gente pensa que é alguma coisa nossa, por isso que a gente faz bobagem, besteira, mas isso aí. Então ele vem aqui na morada externa dele, quando eles estão bagunçando a morada externa dele, põe ordem nela, no universo cósmico material. Então, é isso que ele está falando nesse verso do Bhagavad Gita. Tem também o Jadar, Jadari, Dharmasya, Gandhibhava, Tibara, Abhitanama, Dharmasya, Tadamananshi Janyahan. Ele fala, o Arjuna, quando está falando do Bhagavad Gita, sempre, onde quer que haja um declínio da religiosidade, da religião, um declínio da classe de pessoas piedosas no mundo, uma ascensão predominante de religiosos, de religião, de atividades pecaminosas, aí eu próprio descendo para restabelecer tudo isso. Então isso aí faz parte, a tônica da existência de Krishna quando ele aparece nesse mundo. Sempre para proteger os piedosos, os seus servos, e aniquilar com os baderneiros, os canalhas, os descrentes. Então, assim, se lamentando, o Senhor Parashurama confiou a seus irmãos o corpo do seu pai morto, deu, cuida dele aí, faz os funerais aí, faz as cerimônias fúnebres, e pegou do seu machado e pessoalmente saiu determinado a aniquilar com esses líderes, esses governantes, que estavam todos corrompidos já nessa época, estavam todos degradados, não estavam agindo como verdadeiros protetores dos cidadãos. E imaginem só hoje em dia, então. Imaginem só. Ó rei, continua Shukadeva Goswami para Parikshit Maharaj. Ó rei, o senhor Parashurama foi então a Mahishmati, que é a cidade onde vivia Kartaviryaja, que já estava condenada porque mataram pecaminosamente um Brahmana, que é Jamadagni, o pai de Parashurama. No meio daquela cidade, ele fez uma montanha de cabeças que haviam sido decepadas dos corpos dos filhos de Kartaviryaja. Com o sangue dos corpos destes filhos, o senhor Parashurama criou um pavoroso rio, um rio de sangue, que provocou grande medo nos reis que não respeitavam a cultura brahmínica.
começou a falar, ó, o que vem aí para vocês? Isso aqui é só o começo, mostrando para o resto dos outros 6. Se preparem, porque os chátrias, os homens com o poder de governar, estavam realizando atividades pecaminosas. O Senhor Parashurama, sob o pretexto de estar retaliando o assassinato de seu pai, eliminou 21 vezes, imaginem só, da face da terra, todos os chátrias, todos os governantes corruptos, malandros. Por 21 vezes, até ele achar tudo limpo mesmo, só gente boa, acabou, aniquilou. Na verdade, no lugar conhecido como Samantapanchaka, que existe esse lugar na Índia, quem quiser visitar, ele criou 9 lagos cheios com sangue deles, que hoje são águas cristalinas, quem se banha se purifica lá. Mas aí, Prabhupada, com sua explicação detalhada, está deixando claro para todos nós aqui. Já falamos, já enfatizamos o começo que o Prabhupada explica aqui sobre Parikrama Samanam Vinashaya Jaduskrita, que Krishna é sempre assim, sempre vem para proteger seu devoto e aniquilar com o descrente, o canalha, o materialista, inescrupuloso, demoníaco, e proteger as pessoas piedosas, os devotos. Aí, Prabhupada, além de toda essa explicação que já fizemos um resumo, deixa claro, de acordo com as leis da natureza, quer na época de Parashurama, quer dizer, então em qualquer época, quer no momento atual, se o governo torna-se irresponsável e pecaminoso, que é o que temos em abundância agora, é só isso, mais nada, não se importando com a cultura brahmínica, quem quer saber quem é religioso, brahmana? Muito pelo contrário, né? Pessoas, os valores estão tão invertidos, como o Bhagavatam já explica que na Kali Yuga é assim mesmo, que eles valorizam tranqueira, mas pessoa religiosa não tem valor nenhum. Quer dizer que tem uma classe de brahmanas, respeitar os brahmanas. E o que dizer de proteger as vacas, que para eles é só para ser abatido e ganhar dinheiro com a vida da mãe, né? A vaca é a mãe da humanidade. Então, imaginem só o que vem por aí. Essa pandemia do coronavírus, não queremos assustar ninguém, mas isso é só o começo na Kali. Isso não é nada. Isso não é nada. Por quê? Porque os líderes não estão fazendo o seu papel corretamente, não estão dando proteção verdadeira para os cidadãos, não são honestos também, exploram a classe produtora explora a classe trabalhadora, o governo explora com todo tipo de imposto exorbitante e assim vai, desencadeia uma série de atividades que não são naturais para pessoas normais, são naturais para pessoas demoníacas. Então o mundo fica assim, como está, sem cabeça, sem uma classe de brahmanas liderando a sociedade humana. É um corpo sem cabeça, com chátrias, que na verdade, líderes, governantes, que na verdade são, como falou o Sr. Chaitanya, na época de Kali, Kalu Shudras, Santavan, na época só nasce Shudras, são Shudras ocupando a posição de reis santos na cultura védica. Então imagine só a diferença. Então não tem a vigência do sistema de Varya Ashram. Está tudo fora do lugar, está tudo errado, e é isso que estamos vendo no mundo afora. Só degradação, só desordem, só pecado. Consequentemente, Prabhupada confirmou, não se importando com a cultura brahmínica. Com certeza, já que é assim, se mata tanta vaca, se mata tantos animais inocentes para gratificar a língua e fazer dinheiro, não se respeita as pessoas religiosas, não se tem uma classe
cabeça da sociedade de Brahmanas, com certeza haverá uma encarnação de Deus que, como Parashurama, criará uma devastação através do fogo, da fome, de pestes ou de alguma outra calamidade. Porque é isso, estamos colhendo o que estamos plantando. Estamos colhendo o que estamos plantando. Eu sei que agora, no momento, isso é até o momento inoportuno de tocar nesse assunto, porque está todo mundo comovido e nessa comoção, todo mundo muito sentimental, a gente não consegue ver a verdade, a gente acha que, puxa, nós não merecemos nada disso, porque a gente nunca acha que merece o que está passando, né? A gente nunca acha. A gente não tem essa resignação que advém do modo da bondade, de quem está situado na bondade. O que dizer da compreensão de quem está situado na bondade pura, que é transcendental. Então isso está muito longe do ser humano ter essa compreensão. Então eu sei que dói falar isso, falar, oi, esses Hare Krishna são tão... Só que isso é verdade, gente. Isso é verdade. Porque essa é a lei do karma, que funciona de maneira individual e coletiva. Isso é resultado de muito peso de atividades pecaminosas sobre o planeta. É só isso. É só isso. Queremos não ter mais tantas pestilências, tantos problemas naturais, de fenômenos naturais, como toda hora temos, estamos vendo aí tantos ciclones, tornados, até tsunamis, terremotos, maremotos, vulcões. Queremos ficar livres de tudo isso? Muita seca, ou muita chuva, tudo descontrolado, muito frio, ou muito calor. Queremos ficar livres de tudo isso? H1N1, depois, agora, coronavírus. Queremos ficar livres de todas essas coisas, tanto câncer, HIV. Queremos ficar livres de tudo isso, é só sermos cidadãos de bem, boas pessoas, pessoas piedosas e que em harmonia vivem na mesma casa que é o planeta Terra. Enquanto isso não acontecer, vai ser só isso. Vai ser só isso. Todos os irmãos vivendo como inimigos. Um explorando o outro, um dando rasteiro no outro o tempo inteiro. Todos filhos do mesmo pai. Vivemos como irmãos na mesma casa, o planeta Terra. Mas essa imensa família não consegue encontrar bom senso, porque não tem bondade reinando do planeta. É só desavença e só confusão. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vamos sofrer, porque é o que estamos plantando. Vamos colhendo. Até a Bíblia diz: quem semeia vento, colhe tempestade. Essa é a lei do karma. Essa é a lei da ação e da reação. Então, Prabhupada deixa bem enfatizado, sempre que diz respeito à supremacia da Suprema Personalidade de Deus e deixa de proteger a instituição Varnashram, que é a organização para o mundo ser feliz, que foi criado por Krishna, por ordem de Krishna, o Senhor Brahma instituiu o sistema de Varnashram Dharma. Socialmente falando, as classes sociais são Shudras, Vaixas, Kshatras e Brahmanas. Essa é a pirâmide. E, espiritualmente falando, a organização de Ashram são os Brahmacharis, os Grihastas, os Vanaprasthas e os Sannyasis. Quando não existia essa harmonia, que é um sistema criado pelo próprio Krishna para o homem ser feliz e próspero de verdade nesse mundo, não vai ter como ter nem avanço da sociedade humana
verdadeiro, nem paz, nem felicidade, não vai ter prosperidade nenhuma, nem materialmente falando, o que dizer espiritualmente falando. Então, o governo de certo terá que defrontar com catástrofes iguais às que foram outrora provocadas pelo Senhor Parashurama. E para quem não sabe, Parashurama está no planeta ainda. Alguma dúvida, alguma pergunta? No caso, então, agora na Kali Yuga, do jeito que está, né, o governo agindo fora das regras e regulações, né, agindo do jeito que está, então, no caso, agora vem uma encarnação de Krishna para poder aniquilar eles? Nessa era, Krishna já está presente. Ele veio como o Senhor Chaitanya e foi embora. Só que ele deixou a forma dele presente. Krishna Namarupa, o santo nome de Krishna. Nessa era, quem quiser se dar bem, é só se associar com Krishna na forma do seu santo nome, cantando constantemente Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e distribuindo Krishna para todo mundo, o Mahamantra Hare Krishna. Por isso que Prabhupada falava que se vocês forem sérios, forem realmente muito determinados, se tornarem brahmanas, cantores do Mahamantra Hare Krishna, buscando a autorrealização através do cantar dos santos nomes de Krishna, naturalmente, com o surgimento da cabeça, que são os brahmanas na sociedade humana, o resto do corpo vai se moldar, vai aparecer e vai ficar perfeito. Se tivermos muitos devotos sinceros no planeta, executando o Sankirtana Jagya, pregando a importância do Sankirtana Jagya, gradualmente aparecerão líderes que são Vaishnavas, que cantarão o santo nome de Krishna, que respeitarão as escrituras de Krishna. Naturalmente, esses kshatras devotados, realmente iluminados, esses líderes, não vão ser malandros, não vão ser corruptos, não vão explorar a classe produtora, os vaixas, os empresários, os agricultores, e, naturalmente, as classes inferiores, os kshatras, os vaixas, agindo em harmonia, vão manter os shudras, a classe trabalhadora, que é a base da pirâmide, sem deixar faltar nada para elas, para eles vivendo felizes e protegidos, e assim haverá paz, haverá harmonia. Mas primeiro tem que aparecer a cabeça, os brahmanas. Certo? Todas as glórias sejam